santo, Senhor. Aleluia. Pega a tua Bíblia e abre lá em 1 Pedro. Tu és santo. Tu és... Vamos orar mais um pouquinho. Você que deseja avançar mais em Cristo, eu quero convidar você nesse momento agora a pedir que Ele comece a ministrar no teu coração através da palavra de hoje. Você que deseja avançar mais ainda do que você já avançou no Senhor, comece a falar: Senhor, eu preciso que os seus mistérios sejam revelados a mim. Quero convidar você nesse momento a fazer essa oração ao Senhor. Deus, a minha mente e meus ouvidos sejam totalmente envolvidos pelo Senhor. Que a minha alma, Senhor, nesse momento agora venha se calar para que o Teu Espírito seja o centro. Tudo que for ministrado nesse lugar, Deus, não seja, meu Pai, da alma, não seja do coração, não seja do homem, mas seja pelo Espírito, pela vida que nós carregamos. Nós sabemos, meu Pai, que dentro de nós existe, Senhor, uma vida, Senhor, que fomos recebidos na cruz. A partir do momento que o Senhor partiu o Teu corpo, meu Pai, como pão e vinho, Senhor, nós temos, meu Pai, uma parte do Senhor dentro de nós hoje. E isso, Senhor, dizemos, meu Pai, que nesse lugar, que a partir desse momento, esse Espírito que foi, Deus, concedido a nós, no momento da Tua palavra, possa começar agora a vivificar, a trazer vida, Senhor, dentro de nós. E o que estava morto, o que estava parado, o que estava, Senhor, inerte, que esse Espírito comece a mover agora, que esse Espírito comece, Senhor, mover essa fonte, essas águas que está dentro de nós, para que possamos, meu Pai, avançar no Teu Evangelho, para que possamos avançar no Teu reino. Não queremos, meu Pai, ser meros cristãos que vêm aos domingos, ouvem uma palavra, mas queremos, meu Pai, ouvir uma palavra e viver essa palavra. Não queremos, meu Pai, estar simplesmente recebendo, Senhor, coisas novas todos os domingos, Deus, e não conseguir viver 1% dela, Deus. Trocamos, meu Pai, as nossas vontades pelas Tuas vontades, o nosso querer pelo Teu querer, a nossa proposta pelo Teu propósito. E que a partir desse dia, Senhor, nos ensine, Deus, a entender pelo Espírito, Senhor, como devemos caminhar e avançar no Teu reino, avançar no Teu Evangelho. Já não queremos, meu Pai, ser cristãos onde recebem uma palavra e por isso mesmo ficamos, mas queremos que isso, Senhor, logo em seguida se torne, Senhor, real, se torne, Senhor, efetiva em nossa vida. Essa palavra venha a ser efetiva em nossas vidas. Essa palavra venha efetivar, venha, meu Pai, explodir, Deus, de dentro para fora, Senhor, e começarmos a ver, tomarmos um rumo onde o Senhor tem, meu Pai, preparado para nossas vidas. Já estamos, meu Pai, no momento de entrarmos, meu Pai, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Já não há mais tempo, Deus, de ficarmos, meu Pai, recebendo coisas que nós queremos ouvir, mas queremos receber coisas que o Senhor precisa falar. Porque já não somos mais meninos, nós já somos, meu Pai, crescidos. Já não agimos mais como os meninos. E sabemos, meu Pai, que o que o Senhor tem para nos revelar não será revelado para meninos, mas será revelado para maduros, para homens e mulheres que entendem o Teu propósito. Sabemos que existe todas as fases, Deus, de crescimento, menino, jovem, adulto, mas não queremos permanecer no tempo de meninos. Queremos avançar, Deus, crescendo diante de Ti, para que quando chegarmos, meu Pai, à fase de adulto, nós possamos usar o Seu nome com autoridade.
Que essa casa aqui, Deus, quando começar a crescer, começar, Deus, a portar, meu Pai, uma vida, Senhor, adulta, uma vida madura, Senhor, nós possamos, meu Pai, ser reconhecidos, Senhor, no inferno, nas trevas, porque hoje já não somos meninos, já somos homens e mulheres maduras diante do Senhor. Então que nessa noite, Deus, esse Espírito que nós portamos possa começar a crescer em nossas vidas, e para que possamos avançar, Deus, no Teu propósito. Aleluia. Amém. Todos acharam 1 Pedro? Vamos ler lá um pouquinho até o 25. Eu quero começar já do versículo 3. Bem calmo, não tenha pressa, porque eu creio que o Senhor tem para ministrar nessa noite aqui é algo muito, vou dizer assim, muito tremendo, e precisamos descansar o nosso espírito no Senhor, amém? 1 Pedro 1, versículo 3 em diante diz assim: enquanto eu vou lendo, amado, deixa que o teu espírito seja ministrado, por favor, porque a palavra já é uma palavra ministrada, a Bíblia já é uma pregação ministrada em nossas vidas. Só precisamos que o nosso espírito seja totalmente ligado a esse espírito que está sendo ministrado no nosso meio, amém? Que toda distração, que tudo aquilo que possa te levar para outros lugares sem ser o centro da vontade do Senhor, nós nessa noite não aceitamos, em nome de Jesus. Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardado nos céus para vós, que veio pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último dia. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não os tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes que nele exultais com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Dessa salvação investigaram e minaram diligentemente os profetas e profetizaram da graça que vos era destinada, para saber qual o tempo ou qual a circunstância que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava quando predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que o seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam essas coisas, para que agora vos for anunciado por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Diga assim: serei santo em todo o meu procedimento, porque Ele é santo e precisa que eu seja santo. Aleluia.
Pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Luís. O qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vocês. Santo é o Senhor, Deus. Que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Se seca e a erva cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Segunda Pedro 2, versículo 12. Aleluias. 2 Pedro 2. Desculpe, 1 Pedro, lá mesmo, onde a gente estava lá. 1 Pedro 2, versículo 12. Todos acharam? Diz assim: tomem cuidado com o mundo, como vocês se comportam entre seus semelhantes não salvos, porque assim mesmo que eles desconfiem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês quando Cristo voltar. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos. Diga assim comigo: comportamento leva pessoas aos céus e ao inferno. Porque assim mesmo que eles desconfiem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas obras de vocês quando Cristo voltar. Aleluias. Vamos começar então? Daria para parar aqui já, né? 1 Pedro 2,12 já mata tudo, né? Que ele nos cobra que o nosso comportamento diante daqueles que não conhecem a Cristo, se for de boas obras, se for de bom procedimento, mesmo que um dia já falaram mal de mim e de você, mas se você permanecer com exemplo exemplar diante das pessoas, teu exemplo pode salvar muitas pessoas. A tua maneira de viver, a tua maneira de se comportar, a tua maneira de falar, a tua maneira de agir. Tem pessoas, diga assim, diga pro teu irmão, tem pessoas te vendo. E aqui completa aquela frase,
que completa aquele versículo que a criação ela anseia pelo quê? Manifestação. Muitas vezes, amados, nós estamos num lugar, no mercado, qualquer outro tipo de lugar, e tem pessoas que estão nos olhando, até sabem que eu e você somos cristãos. Quem me contou um exemplo essa semana? Acho que foi o Pacheco? Não sei se foi o Pacheco. Que o rapaz fez um teste com o pastor que tinha acabado de chegar no bairro. Acho que não sei se foi o Pacheco. O Pacheco tem várias histórias, então acho que vou o Pacheco, vou achar o autor da história. Ou o Roberto, não sei. Foi você, Roberto? Foi você? Então vamos troca de autor e muda para o Roberto. Esse pastor chegou numa cidade e acho que uma pessoa daquele bairro fez um teste com ele de dinheiro, não é isso, né? Deu um dinheiro, uma quantidade a mais. E aquele homem viu aquilo e falou, não, isso aqui está errado, vou devolver. Porque ele incomodou, ele foi chegar no final, o cara, mas eu quero devolver, porque não pertence a mim. E eu acho só mais ou menos assim, sou muito bom de contar a história, mas no final de tudo o rapaz se revelou, ele falou assim, pois é, eu entreguei mesmo um pouquinho a mais para saber, porque eu fiquei sabendo que você agora é pastor novo da igreja aqui no bairro, eu queria saber se você era realmente fiel mesmo. Então assim, amados, 1 Pedro 2, versículo 12, o nosso comportamento fala muito, amém? Só que assim, amados, estava até esse dia conversando com um pastor, e eu até falei para ele assim, ele falou assim, Robson, o que você está falando, o que vocês estão pregando lá? Eu falei, a gente está falando muito sobre maturidade, a gente está falando muito de ser exatos, tanto na palavra, a gente está falando muito sobre revelar o Senhor, revelar Cristo, expressar Cristo às pessoas. Até eu fui ousado, ele falou assim, você pode entrar na minha igreja, de preferência o dia que eu não estiver lá, pergunta para qualquer um, o que nós estamos falando lá, que todos eles vão falar sobre isso. Na igreja está falando muito sobre maturidade, sobre centrar Cristo, sobre levar as pessoas à palavra verdadeira, sobre fazer que as pessoas tenham uma exatidão daquilo que está falando, tenha temor daquilo que está falando, porque não estamos falando de um nome qualquer, como a palavra diz ali em 1 Pedro, nós não fomos comprados em qualquer semente, amados. O dinheiro o que foi pago por nós não foi com qualquer tipo de ouro nem prata, foi pago um valor que não tem como mensurar. Aí ele falou assim, você pode entrar na igreja e pode perguntar. Só que isso, amados, isso me chamou a atenção, sabe por quê? Porque talvez nós possamos estar falando de maturidade, exatidão, revelar a Cristo, mas isso pode se tornar simplesmente um mero conceito entre nós. O que é conceito? É uma ideia, algo que, sei lá, mas não algo que é realidade sobre nossas vidas. E o que é importante sim, amados, que quando nós falamos de uma exatidão, quando nós falamos de um Cristo que foi falado aqui, que nós fomos comprados não foi por qualquer coisa, você não foi comprado, a semente que foi paga por você, o ouro, a prata, a morte, o sangue de cruz que foi na cruz derramada, mas não pode ser trocado por qualquer coisa, não pode ser falado de qualquer coisa. Então, uma vez eu até trouxe essa palavra, muitas vezes a gente perguntar para alguns de nós quem é Jesus, pouco sabe explicar quem é Jesus. Jesus é aquele que pregou na cruz, que morreu no terceiro dia e ressuscitou. Sabe assim, fica por isso, sabe assim, algo fica meio que fica só na parte do contexto, fica só na parte ali de conceitos. Eu acho que Jesus era um cara assim, assado. Mas assim, eu pergunto, se nós estamos falando de maturidade, exatidão, revelar Cristo, isso tem que sair da zona de conceito para a realidade de nossas vidas. Sabe por quê, amados? Porque assim, eu até coloquei um tema, mas nem sei se cabe muito nesse tema aqui. Eu falei assim, falar de Cristo, falar de maturidade sem realmente portar Cristo, nos torna totalmente arrogantes. Sabe assim, agora a Atos agora está pregando totalmente a palavra. Vai lá para a minha igreja que você vai ver. Lá nossos louvores são só cristocêntricos. Sabe assim, aquela coisa que dá a impressão que parece que você assistiu, é a mesma coisa que você assistir um filme e sair contando para todo mundo, sem saber a essência, sem saber como foi feito, sem saber o valor que foi pago naquele filme. Simplesmente você viu, assistiu e saiu falando. E se a gente não tomar esse cuidado, mas nós estamos falando sobre maturidade, exatidão e revelar a Cristo, só que se isso não ser mesmo em nossas vidas, acaba só virando conceitos.
E as pessoas, quando chegar em 1 Pedro, versículo 2, 12, vão começar a olhar nossas vidas. As pessoas, quando começar a chegar em 1 Pedro 2, versículo 12, vão começar a ver as nossas boas obras. Então, se realmente nós estamos falando de maturidade, nós temos que se portar como homens e mulheres maduros. Se nós estamos falando sobre exatidão, já não podemos sair falando qualquer coisa por aí, amém? Temos que ser exato naquilo que estamos falando. Se nós estamos falando sobre revelar a Cristo, nós temos que sair da palavra conceito e ser uma realidade. Revelar e expressar a Cristo. Então assim, amados, esse Cristo que nós estamos pregando, palavra cristocêntrica, ela tem que ser natural, ela tem que ser transmitida e ela tem que ser crescente. Por que natural? É algo que você fala, aquilo que está dentro de você. Ela tem que ser transmitida para as pessoas. Não é algo que você está só falando de algum culto que você ouviu, você pegou, recebeu no teu WhatsApp e você decorou aquela palavra, agora você está falando. Não, ela tem que ser natural, ela tem que ser transmitida através da tua vida e ela tem que estar crescendo isso no todo dia. Sabe assim, quando você tem uma experiência de uma vida e a tua vida vai mudando, até quem conversei essa semana, que quando antes nós conhecemos a Cristo, aqui fala também no 1 Pedro, que antes nós conhecemos a Cristo, nós vivíamos totalmente numa zona de ignorância. Nós temos que tomar cuidado para que nós não possamos voltar atrás. Aqui não está só dizendo ignorância de pessoa ignorante. Ignorância em tudo. A voltar às velhas práticas, a voltar aos velhos conceitos, a voltar àquilo que nós já sabemos que é errado e voltar novamente a praticar. Quando Pedro estava exortando esse povo, ele estava dizendo, olha, parece que o preço que foi pago por vocês, a semente, não foi tão importante assim, porque cuidem, porque o ouro e a prata que tem valor, não chega nem aos pés daquilo que foi pago por vocês. Então assim, amados, é importante que para todo filho de Deus, que caminha na maturidade, precisa entender que a verdade nunca é soma de conceitos. O que é uma verdade? É verdade. O que você fala aqui é expressado ali, que a outra lá também está sabendo, está começando a fazer. Só que assim, amados, se a gente não tiver maturidade, volto a repetir novamente, maturidade sem Cristo em nossas vidas nos moldando, acaba nos levando por homens e mulheres arrogantes. Daqui um dia não vai ter pessoas que não vão ter nem coragem, mas não vai ter nem paciência de conversar com a gente, porque achamos que agora nós descobrimos a verdade. A verdade ela precisa ser natural, revelar e precisa crescer. Amém? Então assim, 1 Pedro, do versículo 1 ao 13, lá do que nós acabamos de ler, diz assim: portanto, esteja com a mente preparada, prontos para agir, estejam em alertas, coloque toda a esperança na graça que lhe será dado quando Cristo for revelado. Portanto, esteja com a mente preparada, prontos para agir, estejam em alerta, coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então assim, mas falar a verdade é falar de Cristo, a própria pessoa de Cristo, não assim por um conceito, algo que sei lá, um conto de fadas. Tem que ser verdadeiro nas nossas vidas. Então assim, somente podemos dizer que um conceito é verdade quando se somado o compromisso de ver Cristo sendo manifestado. Então o que é o conceito? Se nós falarmos de maturidade e não agimos como maduros, simplesmente vira conceito. Se nós falarmos de exatidão e naquilo que nós começávamos a falar e começar a soltar nossa boca por aí, falando qualquer coisa, volta a virar conceito. Se nós não tiver o compromisso com Cristo ser manifestado realmente na palavra dele, nós só passamos de conto de fadas. E logo daqui um dia eu falo assim, nossa, mas parece que essas palavras de domingo só falam de Cristo. Por quê, amados? Porque nós precisamos ter uma mentalidade, uma maturidade, e isso precisa ser real em nossas vidas. Porque se eu perguntar para vocês, se nós for falar de outra coisa, de que nós vamos falar? Se tudo começou nele, tudo é para ele e volta para ele. Você precisa de ser bem estruturado na tua família? Aonde eu acho? Cristo. Você precisa de, sei lá, alguma coisa na tua vida que precisa mudar? Nele. Tudo no Senhor. Então assim, amados, podemos ficar anos numa igreja, mas se não avançarmos em Cristo, tudo é em vão. Nós podemos ficar 20, 15, 30, você perguntava entre nós, aqui tem pessoas que têm 30 anos,
40 anos de igreja, 15 anos de igreja, mas se você não vê na vida da pessoa uma natureza de Cristo, você não vê Cristo sendo transmitido e você não vê um Cristo crescendo na vida dessa pessoa. Só aumenta os anos, mas a maturidade e a expressão e a exatidão de Cristo não tem nada. Então a mesma coisa que ele agia lá quando ele se converteu, 20 anos depois ele está fazendo a mesma coisa. Lembra que eu falei uma vez, quando eu era menino, fazia coisa de menino, quando eu era adulto e assim por diante? Acho que até eu falei sobre isso. Nossa, é bonitinho o nosso filhinho chegar do nosso lado com a fraldinha cheia de cocôzinho. É bonitinho, nossa filhinho, 5 mais, totozinho, né? Depois você edita lá, tá? Faz favor. Agora um barbudão chegar, não, pai, calçona toda cheia de totô. É estranho, não é estranho? Precisamos avançar. Esse Cristo precisa ser natural em nossas vidas, ele precisa ser transmitido para pessoas e precisa crescer em nossas vidas. Tem coisas que já não cabem mais em nossas vidas, amém? Então assim, amados, a chave para essa maturidade é entendimento pleno de Cristo. Não acessamos nenhum direito à maturidade espiritual por permanecer em uma igreja, nem por permanecer no cristianismo, porque o único sistema para permanecer e poder levar nossas vidas em todas as coisas é crescer em Cristo. Eu posso ficar 30 anos dentro de uma igreja, mas se eu não estiver realmente vivendo o que Cristo pediu para mim viver, mais 30 vai para frente, mais 40, mais 50 e assim vai. E por que, amados? Por que diz assim que podemos ficar anos numa igreja, mas se não avançarmos em Cristo, tudo é em vão? Sabe por quê? Uma frase que eu sempre gosto de falar: nem todo aquele que mora em Israel é judeu. Então nem todo aquele que pertence a uma igreja é cristão. Se eu estou no corpo, que é a igreja, e não amo a igreja, como conheço a Cristo? Como posso dizer que eu conheço a Cristo se eu estou na igreja e não amo a igreja? Quem é a igreja? Olha para o teu irmão do teu lado aí. Esse é a igreja. A igreja não é esse prédio, isso aqui simplesmente vai destruir. Mas hoje nós somos a igreja. O seu irmão do teu lado é a igreja. As pessoas têm que ver em nós, têm que ver, porque a palavra diz assim que Jesus foi e voltará e levará a tua igreja. Então sempre falo assim que eu ainda acredito na verdadeira igreja. Então quando nós levantamos calúnia contra o irmão, quando nós levantamos falso testemunho, quando nós falamos, até a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente falar sobre denominações, sabe por quê, amado? Porque são igrejas. Como eu posso falar que eu amo o meu irmão, que é a igreja? Como eu posso dizer que eu amo a Cristo se eu falo irmão da igreja, falo mal da igreja? Porque não pode, amado, separar Cristo da igreja. Em João 8, do 31 e 32, diz assim, não precisa abrir lá não. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes em minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Se eu conheço Cristo, eu preciso crescer, eu preciso avançar, e eu preciso que a minha vida se torne uma vida abundantemente para cima. Amém? Hebreus 10, versículo 24 e 25 diz assim. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, amado, toda vez que a gente fala sobre essa palavra admoestar na Bíblia, significa lembrar aquilo que Deus já falou sobre o teu irmão. Muitas vezes ele fala assim, amado, vou admoestar você, tá bom? É o seguinte, não é da, amados, admoestar não é da bronca, não é da pito, não é pegar o irmão, levar na salinha, não é chamar no cantinho e toma, seu crente. Não é assim, amados. Admoestar, fala assim, irmão, lembra das promessas que o Senhor fez na tua vida? O que está acontecendo que o ouro, o que está acontecendo que o sangue, o pão foi tão precioso para que você está novamente voltando às velhas práticas. Então, admoestar uma pessoa é você fazer ela lembrar das promessas que Cristo fez na vida dela. Então assim que a palavra diz assim, como, lembramos que Deus já disse a respeito de vocês, lembrando que Deus já fez a respeito de vocês. Jesus nos falou que o Espírito Santo nos fará recordar de todas as coisas. Então, amados, quando nós fomos
admoestar uma pessoa, então ainda comigo, você for admoestar uma pessoa, não chega brigando, não chega xingando. A palavra admoestar, ela significa fazer lembrar as promessas do Senhor na vida daquela pessoa. Ô irmão, cara, você está se vendendo aí à toa, cara. O que está acontecendo? Lembre de onde você saiu. Olha, cuidado, porque lá você era errante, você era ignorante. Hoje você está dessa forma, você não pode. Sempre comece a buscar o Espírito para que quando você pensar em voltar atrás, pense de onde você saiu e pense aonde você está hoje. Para que não possamos voltar a comer a comida dos porcos, né? Para não voltar às mesmas práticas antigas, sabe assim? Você olha para aquela pessoa, você lava ela, daqui a pouco solta, corre no chiqueirinho de novo. Por quê? Ainda não encontrou Cristo, e se Cristo não está sendo crescente, não está sendo de natureza na vida dela, e ainda não está sendo conseguindo expressar. Então assim, amado, 4 processos para entender e edificar nos indivíduos na igreja. Então essa palavra que nós temos de maturidade, existe 4 processos. O Evangelho nos permite ver 4 processos em relação a Cristo como natureza e verdade nos filhos. Nesse sentido, Cristo deve crescer e o Evangelho forma o andaime para a edificação e a construção de Cristo nos indivíduos e na igreja. Quais são os 4 processos? Diga comigo assim, os 4 processos: entender, apropriar, encarnar e explicar. Então o Evangelho tem essas 4 fases, amados. Que é entender. Não devemos ser pessoas que acumulam mensagens. Devemos tentar entender o Evangelho em nosso espírito. Para isso é necessário que diz nas Escrituras. Não devemos ser pessoas, mas que acumulam mensagem. Não devemos ser pessoas que vivem falando coisas, mas não praticando. Olha só o que diz Efésios 3, versículo 1 ao 7. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Lembra que eu falei no domingo passado? Onde falta a revelação, há espaço para a opinião. E também volto a falar. Quando você for dar opinião, pergunta primeiro se a tua opinião é uma revelação. Se falta a revelação, dá espaço para a opinião. Mas a minha opinião é resultado de uma revelação? Porque, amados, para dar opinião, falta tique na portaria. Mas para trazer uma revelação, amados, é difícil. Sabe que as pessoas só gostam de trazer problemas, mas nunca vê assim, Robson, eu tenho a solução para nós fazer isso aqui. Amado, opinião a gente tem várias, a gente precisa de resultados. Então assim, nossa opinião, ela tem só é válida segundo ou seguido de uma revelação. Então foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha só o que Paulo está falando sobre entender. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então assim, amados, muito pode dizer, pastor, posso pregar um dia? Eu falo, pode pregar tranquilamente, o microfone está aqui, o altar está aqui, pode pregar. Só que uma coisa eu vou dizer para você, mas primeiro comece a pregar com sua vida. Sua vida é a exposição daquilo que você carrega. Diga assim, a minha vida, ela é a exposição daquilo que eu carrego. Mais uma vez diz assim, o que eu sou no secreto me revela no público. E o meu público vai expor quem eu sou no secreto. Aleluia. Segundo, nós precisamos
apropriar dessa palavra. Primeiro foi entender, segundo agora é apropriar. O que é apropriar? Tomar posse. Temos que nos apropriar do entendimento, do que entendemos na verdade. Tem que ser parte de nossa vida. Eu não posso tomar uma palavra e sair correndo para contar aos outros, como eu falei, né? Como se isso fosse um filme que vimos e devemos contar, porque isto é onde se desvirtua a essência do Evangelho. A verdade é uma substância que busca ser apropriada. Então assim, amados, eu preciso tomar posse, eu preciso entender de Cristo, eu preciso tomar posse das promessas de Cristo. Em João 1, do 14 ao 16, diz assim: e o verbo, na parte de apropriar, tomar posse, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória. Então, amados, Jesus não é simplesmente uma frase lançada no ar, ele veio como verbo e se tornou carne entre nossas vidas. Cristo é realidade, Cristo é vida, Cristo é o Espírito vivificante que habita em nós. Cristo não é simplesmente um cara que está sendo contado numa capa preta. Cristo não é simplesmente um homem que foi morto numa cruz, como diz, né, lá o Raul Seixas, um cowboy fora da lei. Cristo não foi nem um cowboy fora da lei que morreu pregado numa cruz. Cristo é o Filho e é o mistério escondido de Deus, que Ele veio para morrer na cruz, para nos reconciliar com o Senhor novamente. Aleluia. Nós precisamos encarnar. O que é encarnar, amados? Desculpe, tá? Não deixa a tua crentez. Oi, o pastor falou uma heresia, encarnar. Não é encarnação, não, amados. O que é encarnar? É fazer que alguém que olhe para nós e veja algo diferente, uma expressão de Cristo em nós, ao ponto de olhar para mim e para você e falar: você parece com Cristo. Não é encarnar, receber o Espírito. Tem uma passagem que Paulo estava pregando, né? Quando ele começava a falar, as pessoas ficou espantadas assim, porque começou a ver a glória de Cristo, a face de Cristo em Paulo. Diz que viu até as chagas na mão de Cristo em Paulo. E Paulo, ele vivia totalmente a palavra: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas podem chegar num período de olhar para mim e para você, as minhas expressões, lembra do 1 Pedro, versículo 2, 12? Que os nossos comportamentos podem revelar ao Senhor, que naquele grande dia, mesmo que ele possa ter levantado calúnia contra nós, ele fala assim: cara, eu fui errado contra a tua vida. Antes eu pensava que você era assim, assim assado, mas agora que eu te conheço, realmente você não é aquilo que eu pensava que você era. Aleluia. O processo, amados, para a compreensão do Evangelho é tentar entendê-lo. Em seguida, apropriar e manifestar através de nossas vidas. Isto é, o Evangelho se faça carne em nós. Em Efésios 3, do 8 a 11, diz assim: olha só que interessante essa palavra, amados. Quando nós realmente, como igreja, tomar posse dessa palavra, olha só: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Olha só o versículo 10, presta atenção. Isso aqui você vai ter que glorificar de pé, amados. Para que pela igreja, por quem? Por quem? Diga assim: por mim. Eu sou a igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de quem? Mateus, me ajuda lá. Efésios 3, versículo 8 e 11. Quero ler junto. No mínimo umas 4 cadeiras vai quebrar nesse lugar aqui agora. Efésios 3, 8 e 11. Olha só, amados. Enquanto você ficar choramingandinho que o inimigo está atacando a tua vida, presta atenção nesse versículo. Só um pouquinho. Depois que eu me converti, o capeta não para de correr atrás de mim. Eu vou te provar por que ele não para de correr atrás de você. Achou, Mateus? 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus,
que criou todas as coisas. Olha só, umas 4 cadeiras vai quebrar aqui agora. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amado, às vezes você fica chorandinho, falando que agora o inimigo está me tacando pedra. Amado, sabe por quê? Porque agora você é igreja e você está sendo manifestado no inferno. As potestades agora vão te reconhecer. Mas simplesmente, amado, o que é aquele ditado? Nós precisamos entender que nós somos em Cristo. Nós precisamos entender quem somos no Senhor. Dificuldade temos. Paulo falava, eu sei passar por fome, eu sei estar com a barriga cheia, eu sei que é sobrar, eu sei que é faltar, eu sei que é ter, eu sei que é não ter. Mas muitas vezes a gente culpamos demais. Eu não quero estar aqui sendo o único filme que tem aquele advogado do diabo, mas eu não sou, tá? Desculpa aí. Mas muitas vezes a gente jogamos culpa no diabo, sendo que coisas que Deus está nos mostrando para Satanás. Olha o seguinte, essa aqui é minha igreja, olha só. O que a palavra diz? Que a porta do inferno não... Como o quê? As portas do inferno não prevalecerão, diga assim, contra a minha vida. Porque eu sou igreja. Aleluias. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 47 e 49 diz assim: o primeiro homem formado na terra é terreno, que foi Adão. O segundo homem é do céu, que é Cristo. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Aleluia. Antes, amados, da cruz, a nossa imagem era do velho Adão. Antes da cruz, nós éramos homens perdidos e distantes, mente inimizada com o Senhor. Depois da cruz, nós nos tornamos homens celestiais, porque agora nós portamos o Espírito do Deus vivo dentro de nós. Antes nós comportávamos como homens terrenos. Hoje nós nos comportamos como homens e mulheres celestiais. Aleluia. Deixa para quebrar a cadeira no outro culto, que hoje não deu certo. Explicar. Diga comigo assim, explicar. Uma vez que o Evangelho se encarnou em nós, temos que saber explicá-lo. Essas 4 coisas que vamos aperfeiçoando são as que Deus nos dá para o Evangelho seja o andaime coerente. Dessa maneira o mundo experimentará a vida de Cristo. Como saber explicar, amado? Lembra que eu leio no versículo, abre lá, Mateus, 1 Pedro 2:12. Explicar, amados. Uma vez que o Evangelho se encarnou em nós, temos que saber explicar. O que é encarnar? Tornar Cristo em minha vida. 1 Pedro 2, versículo 2 diz assim. Aqui é uma versão, tem outra diferente, mas vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Na minha versão, tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos, porque assim mesmo que eles desconfiem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês quando Cristo voltar. Então, assim, amados, o meu testemunho em revelar a Cristo ou a outras pessoas conhecer o verdadeiro Evangelho, acabarão louvando a Deus pelas boas obras na minha vida quando Cristo voltar. Como posso explicar daquilo que eu não vivo? Então, assim, amados, uma igreja é a essência de uma reforma que tem a ver com, já até falei sobre essa frase aqui, a igreja é uma essência de uma reforma que tem a ver com o ser e não com o fazer. É uma igreja saindo da mentalidade de Marta, a igreja Maria. A igreja Marta está fazendo muitas coisas, mas não senta para ouvir a Cristo. Tem gente com opinião demais, mas não para que ouvir o que o Senhor quer para a vida dela. Tem gente, não, peraí só um pouquinho, deixa eu lavar aqui, só um pouquinho, Senhor, deixa eu lavar não sei o quê. Deus não precisa de pessoas que façam. Deus precisa de pessoas que param, sentam para ouvir tua voz.
Porque muitas vezes, mas nós perdemos tanto tempo em fazer, e esquecemos de ouvir. E corremos o risco de fazer coisas que Deus não pediu para fazer. Corremos o risco de estar fazendo situações que fossem, cara, eu não estou nesse negócio. Depois, lá na frente não dá certo, nós queremos dizer que o culpado foi Deus. Mas vocês não parou, eu queria falar que estava errado o caminho, mas você continuou correndo para lá, seu cabeção. Eu queria falar para cá, muda para esse lado aqui, mas você não quis me ouvir, você só quer fazer, então corre. Aleluias. Então, assim, amados, Deus insiste na perfeição da igreja. Quando Cristo veio à terra, Ele era a reforma. Não falamos apenas de reforma eclesiástica, reforma da igreja, que se produz em níveis religiosos. Falamos da reforma de todas as coisas, o qual é a substância da verdade. Em Efésios 5:27. Eu já vou terminar. Amém? Efésios 5:27. Eu até coloquei lá, eu acredito na verdadeira igreja. Essa palavra está dizendo como referência de uma igreja que Cristo virá para buscar. Somos igreja? Amém? Somos igreja? Vamos encaixar nesses requisitos que Cristo virá buscar a sua igreja. Esse é um exemplo, uma colocação que Ele colocou para identificar, para expressar a igreja e a mulher e o marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem da água da palavra, pela palavra, para que apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é este mistério, para que eu me refiro, Cristo à igreja. Então, assim, para finalizar, amados, entender não é falar com palavras, mas é expressar com a vida. Diga assim, entender não é falar com palavras, mas é expressar com a minha vida. Apropriar. Todo mundo, apropriar. Tomar posse da salvação. Encarnar. Dar exemplos aos outros. E explicar. Tomem cuidado com o modo que vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos. Esse foi o versículo chave da noite. Porque assim mesmo, se eles lhe confiem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês quando Cristo voltar. Todos sabem aquela passagem que Jesus olha para Pedro e chama ele de Satanás? Apartai-vos de mim, Satanás. Conhece a passagem ou não? Você olha assim, né? Estava até conversando com o Roberto lá em casa. Mas que Jesus é esse, né, cara? Um discípulo do lado de Jesus, arrancando a orelha de todo mundo. O cara que defendia Jesus a unha e dente, pegava a espada e não tinha para Pedrão. E num dia para o outro, Jesus olha para Pedrão e fala assim, apartai de mim, Satanás. Imagine, cara. Jesus terrível, né? Mas sabe por quê, amados? Quando Jesus estava quase prestes a chegar à crucificação, aí, sabe assim, quando você está indo para o rumo do teu propósito, vem um monte de opiniões na tua mente. E Jesus na hora se ligou, falou, peraí, essas opiniões que estão vindo sobre meus ouvidos, vai me tirar do propósito, que é morrer da cruz. Se ligou, não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas Pedro estava sendo usado por Satanás para impedir a morte de Cristo na cruz. E ligando uma coisa com outra, eu recebi uma mensagem que até o Leandro me passou ontem, que uma palavra que foi ministrada. Pessoas que te impedem a você a ir ao rumo da cruz, não são pessoas apropriadas para caminhar do teu lado. Pessoas que te impedem a você ir para um rumo de uma cruz, não são pessoas apropriadas para caminhar do teu lado. Muitas vezes, amados, tem pessoas que estão do nosso lado, nos impedindo de caminhar no caminho de Cristo. Pessoas que estão do nosso lado só para tentar nos entreter, para tentar falar, não, cara, não sei o que lá, e tentando desviar do foco, que é a nossa vida com Jesus.
Então a gente precisa começar aí a avaliar as situações, avaliar com quem nós estamos andando, mesmo parecendo que aquela pessoa seja uma pessoa legal. Mesmo parecendo que aquela pessoa esteja do teu lado, falando, mas puxa vida, esse cara, não. Tome muito cuidado, que muitas vezes que aquele que estão do nosso lado, estão do teu lado, está te levando você a desvirtuar do processo da cruz. Parece, mas não? A gente precisa ter o Espírito de Cristo para dizer, cara, apartai-vos de mim. Se você não vai para onde eu estou indo, não me impeça que eu vá. Se você não quer ir acompanhar, se você não quer morrer comigo na cruz, não impeça que eu vá morrer na cruz. Aleluias. Precisamos entender, amados, o Evangelho, precisamos apropriar desse Evangelho. Precisamos saber explicar desse Evangelho. As pessoas simplesmente vão chegar para você e falar sobre Cristo. Nós precisamos entender sobre Cristo. Nós precisamos saber apropriar, saber explicar quem é Cristo. Volta a falar, Cristo, muitas vezes é muito fácil falar que o Cristo é um Cristo que cura, que salva, que morre na cruz. Mas Cristo vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além do que isso. Precisamos todo dia entender, abrir a Escritura ou entendendo no Espírito, Senhor, me revela para mim quem Tu és. Revela no meu espírito quem Tu és. Que eu possa olhar e falar, se as pessoas podem olhar para mim e falar, Tu és o Cristo, Deus, o Filho do Deus vivo. Não um Cristo, simplesmente um Cristo pregado no madeiro, mas eu quero entender quem é o Senhor na minha vida. Feche seus olhos um pouquinho.